Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse estudo do Livro dos Espíritos, né? A obra belíssima, primeira obra que foi trazida à luz aí pelo Kardec, pela falange do Espírito da Verdade, né? Hoje estamos aqui, então, eu, Lucas e Tiago, para darmos continuidade aqui ao trabalho. A gente vai entrar hoje no capítulo 2 do livro primeiro, que vai tratar da questão dos elementos gerais do universo. Então, o Lucas vai fazer a leitura para a gente aqui dos itens e a gente vai abrir depois para discussão aqui. Que essa obra, essas questões e as reflexões, né, que a gente vai trazer aqui, sirvam também para vocês fazerem suas reflexões e para conduzir, né, talvez um pouquinho melhor as nossas vidas aí. Então, sejamos todos abençoados nesse dia, né, seja o horário que vocês estiverem assistindo aí. Que a luz do universo, que a luz de Deus ilumine a todos. Vamos lá? Então, começando o capítulo 2, pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Uma pergunta, a gente estava até, antes de iniciar o vídeo, a gente estava comentando, uma pergunta meio que autoexplicativa, né? Não tem muito o que comentar. Conforme a gente vai evoluindo, como consciência, né? Não neste mundo, mas além aí nos próximos passos, em outros orbes mais evoluídos, acho que conforme isso já nos foi mostrado já em diversas obras, inclusive nesse livro aqui, nos itens lá na frente, também tem esse ponto, a gente vai compreendendo melhor as coisas. Mas isso é uma coisa gradual. Também é um pouco daquilo que a gente já falou já em todos os outros, as questões anteriores também. Né? Então é uma jornada gradual. Né? No momento que a gente se encontra aqui, não é permitido que tudo seja revelado. Na verdade, quase nada é permitido. Né? Lembrando que a gente ainda está no véu do esquecimento. Então nem a nossa natureza espiritual para a gente é revelada. Né? Então, tem que ir atrás, tem gente que caminha ainda por esse mundo que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, né, daquilo que a gente conta. E não é por falta de... não é porque não quer, é porque não tem realmente acesso. A gente tem aí diversas picados de civilizações, grupos civilizatórios espalhados pelo globo que não tem contato nenhum ainda com a doutrina dos espíritos ou qualquer outra doutrina que aborde a vida espiritual. Então, imagina receber o princípio das coisas, né? Acho que fica bem complicado. Vai demorar um pouquinho, mas a gente um dia chega, pelo menos próximo disso. Essa questão aqui, ela é bem curtinha e bem objetiva, assim, né? E traz essa questão da gente conhecer o princípio das coisas, mas eu fiquei pensando assim, né? Porque na resposta aqui que eles deram, vai muito daquilo que se entendia na época dessa relação entre homens, né? Ou humanidade e Deus, né? E aí essa resposta me remete muito à questão se talvez não seja Deus permitindo, né? São um conjunto de regras estabelecidas ou de conduções das energias para que a gente possa conhecer cada vez mais a verdade, né? Só que essa resposta especificamente ela me remete muito a essa questão da nossa própria evolução, né? Nós, enquanto seres aqui ainda encarnados, necessitando de ter essas experiências no mundo material justamente para crescermos e expandirmos a nossa consciência, né? Então, a gente precisa disso ainda. Né? Então, como que a gente pode esperar que a gente tenha essa capacidade de amplitude de visão perante toda a criação, perante tudo aquilo que nos circunda, né? Então, o que eu quero dizer assim, nós somos ainda pouco evoluídos nesse sentido, para ter essa visão mais amplificada do que é a realidade, né? Então, talvez a permissão de Deus seja nesse sentido, da nossa própria carência ainda de evolução, de uma evolução mais acentuada que nos permite uma visão maior, né? Eu estava lendo ontem isso aqui, esse trechinho, estava questionando sobre isso, assim, né? Talvez não seja muito essa permissão de Deus, mas aquilo que a gente alcança enquanto, de acordo com o nosso grau de desenvolvimento, né?
Veja que é uma Ele questão deixa bem profunda claro aqui, ó. e dá para refletir bastante sobre. Profunda, mas É, ele deixa bem claro que neste mundo, né, não é neste dado mundo. ao homem, não permite que seja neste mundo. Então é É, uma questão realmente aqui do nosso estado exa consciencial aqui neste órgão. exatamente. Só um Inclusive parênteses interessante, Fábio, eu preciso pegar hum, carona no que você falou. Eu tô lendo Os Exilados de Capela. É um livro curtinho, mano. Eu até me impressionei já. 3 centavos, já tô já quase nos 70% do livro. Mas tem uma parte que ele conta que na quarta raça ele divide a humanidade em raças, né? Tem a primeira raça, que é uma raça astral, a segunda raça é uma raça semi-astral, a terceira raça são as dos homens mais rudimentares ali, os neandertais, a quarta raça é a raça dos Atlantes, e a quinta raça é a nossa raça agora, né? E aí ele diz que na quarta raça era permitido mais coisas, né? Era permitido um conhecimento maior sobre as leis que imperam o universo, né? Então eles tinham um contato maior com o mundo astral, enfim, tudo mais, e justamente por isso eles acabaram se destruindo. E aí quando começa a quinta raça, que é a nossa, os sobreviventes, né, os sacerdotes sobreviventes, eles até fundam a escola de mistérios, né, do Egito Antigo, e guardam esses conhecimentos, que é justamente que eles tinham medo, temiam que o que pudesse ser revelado novamente a nós, né, se a gente tivesse a abertura do conhecimento que eles tinham anteriormente, a gente poderia, de novo, como sociedade, como humanidade, acabar se implodindo, né? Então é um ponto bem interessante, né? falhando A no gente... nosso processo de evolução. Exato, já foi liberado mais e eles viram que não dava muito certo, então é melhor segurar mesmo, cara. Mas se o Lucas quiser complementar algo aí também, fica à Não era vontade nem pra aí. gente falar nada, cara, acabou falando muito. É, O vídeo não vai ficar muito grande, pessoal, a gente promete. Só uma horinha só. vamos seguindo aí. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Esse trecho aqui eu achei interessante, junto com o que vocês também comentaram, sobre essa questão da gente abranger o nosso conhecimento na medida em que a gente avança. O que eu percebo sobre isso é que o avanço e o conhecimento que a gente tem é na medida certa. Então, vem na Terra, encarnam na Terra cientistas e inventores e pesquisadores no momento em que a gente precisa de realizar essa nova descoberta. E as grandes invenções da humanidade, muitas delas foram feitas por acidente. A invenção da penicilina, a invenção do micro-ondas, muitas e muitas coisas foram descobertas por acidente, por às vezes um descuido do pesquisador, e ao observar aquilo, ele descobre uma coisa que nem estava na nossa intenção de descobrir. E essa questão, então, da permissão de Deus é que esse conhecimento ele deve avançar gradualmente. Porque quando a gente avança muito em conhecimento e a nossa moral não está tão avançada, esse conhecimento vai ser muito mal utilizado. Então é necessário que o conhecimento avance na medida certa para que a moral possa acompanhar. Então, hoje em dia, a gente já está com um grande avanço. No último século, a gente teve um salto gigantesco em relação a toda a história da nossa humanidade, da raça humana em si. Mas a moral ainda precisa ser muito bem desenvolvida. E por isso a gente vai se estagnando nessas invenções, né? Então, há pouco tempo a gente não sabia nem que existiam micro-organismos, então com a invenção do microscópio a gente conseguiu descobrir isso. E hoje em dia a gente tem microscópios eletrônicos incríveis, que a gente consegue enxergar a nível atômico mesmo. Então a gente tem essa necessidade de avançar aos poucos, na medida em que a gente se depura, porque aí sim a gente vai ter um uso bom para isso. Então, isso me lembra lá na época em que foi descoberta a energia nuclear. Ela tem um grande poder para criar fonte de energia limpa, mas ela foi utilizada para criar uma bomba de destruição em massa.
quantos e quantos conhecimentos ainda não estão guardados por nós? Porque se a gente tiver acesso agora, a gente usaria para algo semelhante. Então, o que ele fala aqui, no final da 18, lhe faltam faculdades que ainda não possui. Então, para que a gente consiga alcançar esses conhecimentos que ainda estão longe de nós, coisas que a gente hoje não compreende, a gente precisa ainda avançar as nossas percepções, enxergar o mundo de outro jeito, que a gente não enxerga agora, para aí sim conseguir compreender essas coisas. Eu acho que isso vai um pouco também da resposta que é dada no item seguinte, assim, né? Mas é para comentar essa questão do avanço de tecnologia, né? Enquanto o Lucas falava, eu lembrava de uma palestra do Geraldo Lemos Neto, né? Que conviveu com o Chico muitos anos e tal. Era meio que um confidente, assim, né? E aí, nessa palestra, ele fala dos livros e do conhecimento técnico, do conhecimento científico que principalmente André Luiz trazia nos livros, e que à medida que o tempo foi passando, né, desde o momento em que o livro foi psicografado, aí tinha muita coisa, isso aqui não é verdade, né? E aí com o tempo as coisas iam sendo corroboradas, e até hoje isso está acontecendo ainda, né? Então, assim, é aquilo que o Lucas está falando, o conhecimento, ou aqueles espíritos mais evoluídos, ou os espíritos mais avançados, eles vêm com esse intuito de, num determinado período da época do desenvolvimento humano, de trazer esse conhecimento que ele sirva para algo mais elevado, né? Veja, o Lucas citou o exemplo da energia nuclear, né? Ela, usada com sabedoria, ela é uma fonte de recurso, de energia muito boa, né? Agora, o primeiro uso que foi feito para a energia nuclear, né? Então, a moralidade, né, não estava muito bem desenvolvida à época, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio entre moralidade e conhecimento, né? Para que a humanidade se encaminhe daí para um progresso mais adequado, mais correto, né? Prezando sempre, talvez, pela fraternidade, que é o que a gente talvez está buscando fazer também, né? Fazendo os vídeos aqui do portal e, né, conversando com as pessoas no dia a dia, tentando levar as nossas vidas com mais tranquilidade e, né, buscando sempre ser melhor a cada dia. A gente vai falando e refletindo, e é isso aí. As ideias vão vindo, né? Mas vocês foram bem, aí eu vou pular, porque a gente já meio que debateu no item anterior e o Luquinhas fechou com chaves de ouro esse item. Que é meio que o item 19 também, né? Mas pode ler aí, Luquinhas. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Esse trecho me faz pensar sobre tudo que a gente trata aqui no portal, sobre energia, sobre cirurgias espirituais, sobre todo esse mecanismo do plano espiritual para cá e de cá para o plano espiritual que a gente ainda não compreende. Então, a ciência hoje, a gente fica muito afoito, né, para a ciência descobrir o espírito, para a ciência descobrir, provar cientificamente que a cirurgia espiritual funciona. Mas isso leva tempo, porque a gente ainda não compreende que tipo de energia é essa, que tipo de magnetismo é esse, como ele funciona sobre o nosso corpo, qual é a matéria dos corpos espirituais, dos outros corpos. A gente ainda não tem nem capacidade de sondar isso, de entender qual que é a natureza dessa matéria, qual que é a natureza dessa energia. Então, não vai ser um momento. E aí, algumas pessoas, é claro que não são todas e não são todos os cientistas, mas existe muitos dos que têm essa presunção de dizer que a gente já sabe tudo e que não existe nada disso.
E aí montando esses sistemas sobre sistemas para negar o que existe além da matéria, é o que ele mostra aqui. A gente rejeita verdades por orgulho, às vezes por falta de nossa inteligência, por falta de compreensão nossa. E aí a gente vai criando esses sistemas. Mas quando chegar o momento de compreender tudo isso, isso vai acontecer. E o que a gente vê hoje como algo de crença, de fé, vai se tornar algo factual, como é hoje, poder estar conversando com pessoas a uma distância enorme por internet. Então vai levar tempo, mas à medida em que a gente for se depurando, a gente consegue alcançar esses conhecimentos, né? É. E essa questão do orgulho, né, ela é tão latente na nossa sociedade. O próprio livro, essa própria obra aqui, ela foi ridicularizada por parte da sociedade quando ela foi lançada. Né? Foi por orgulho. A ciência, foi por orgulho, achincalhou todas as ideias aqui que estavam sendo discutidas e debatidas, mesmo Kardec, utilizando-se do método científico para fazer tudo isso aqui. Então você vê que é um livro pautado em cima da razão, né? Da razão e do método científico para provar para a sociedade daquela época e para a sociedade futura, que somos nós, hoje, que isso aqui é factível. Faz sentido. Pare um pouco e pense. Mesmo assim, o orgulho da ciência, o orgulho da sociedade como um todo, deu risada. E esse comportamento a gente enxerga voltando até 2000 anos atrás, né? Quando Jesus veio também para cá, boa parte da sociedade dava risada e falava que o que ele falava era um absurdo. E assim também a gente teve com o Chico agora, recentemente também, que é a coisa mais viva do que toda a obra do Chico, né? O cara falou que tinha água na Lua. E agora descobriram água na Lua. E aí, ninguém volta para trás e fala, pô, mas esse cara aqui há 70 anos falou que tinha água na Lua. Será que a gente não vai olhar e ver o que mais que ele falou acerca dos mistérios aqui que a ciência pode... Não, ninguém volta lá e fala. Fala, ele estava certo. Ninguém assume, né? Fala, chutou. Não chutou, cara, ele sabe de tudo. Mas o orgulho, a vaidade, né, da nossa sociedade, ela ainda impera. E a moralidade ainda é muito falha em diversos ângulos e aspectos, o que impede que a gente dê saltos um pouco maiores. Mas a gente tá... Não tem como, não tem jeito. É aquilo que a gente fala, é tijolo por tijolo, né? A gente vai depurando devagar. É que no nosso ponto de vista é devagar, mas no ponto de vista cósmico e eterno, não é nada, é um sopro. Pensa que, sei lá, nos últimos 10.000 anos, imagina para quem é eterno, não é nada. Mas pra gente que tá aqui vivendo aqui o presente, a gente acha que é muita coisa. Fabione, você quer completar? Não, tá tranquilo, vamos seguindo aí para a última aqui, né? Lucas, fica à vontade para ler pra gente. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado compreender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do passado e do futuro. Sabe, nessa questão que me chama a atenção, essa resposta de se Deus julgar útil, né? Era o que a gente estava meio que debatendo ainda há pouco, né? Da questão da moralidade, né? E de aquele conhecimento vindo à tona para o mundo e a gente usando com sabedoria, né? Então, o exemplo que o Lucas deu lá atrás da energia nuclear é isso, né? Então, a utilidade das questões que vão vindo à tona, né, devagar, talvez a conta-gotas, vamos dizer assim, porque justamente ali atrás o Thiago comentou também da terceira raça, né, Atlante e tal, uma sociedade altamente tecnificada, né, com tecnologias absurdamente mais evoluídas do que nós temos hoje, e no entanto não havia uma evolução moral no sentido de usar as tecnologias que se tinha à mão com sabedoria, né? E acaba que há um extermínio em massa, né? Um auto-extermínio, vamos dizer assim, do povo, né?
E aí a gente está agora fazendo esse movimento de evolução. Veja, se a gente for fazer uma análise agora, 10 anos atrás para cá, quanta coisa a gente evoluiu assim, né? Parece que está havendo um aceleramento assim, de processos para que a gente consiga evoluir. E eu acredito muito que a gente está com uma maturidade boa, assim, sabe? No sentido de perceber que essas coisas, elas estão levando a gente para um grau de evolução que a gente ainda não consegue, talvez, vislumbrar. E aí eu sempre gosto de frisar essa questão da fraternidade, né? Porque a gente, às vezes, tá na internet pesquisando alguma coisa, vem algum banner, assim, de alguma coisa relacionada a trabalhos humanitários, né? E aí eu pessoalmente começo a me colocar no lugar daquelas pessoas, né? Talvez eu não consiga o alcance que eu desejasse, né, como humano, né? Eu não quero ver ninguém sofrendo, né? Mas eu fico fazendo essa reflexão, assim. Tu tá aqui, cara, confortável dentro da tua casa, né, com todos os equipamentos aqui necessários para tu ter o teu trabalho, né, para tu conduzir a tua vida, ter uma vida relativamente tranquila, boa, né, com a tua família e tal. Ter tempo para parar, para fazer uma refeição, né? Ou várias refeições ao longo do dia, e eu fico pensando assim, pô, tem gente que está ainda em lugares aqui na Terra de muito sofrimento, né? E aí daí eu fico questionando assim, como que nós, enquanto humanidade, a gente ainda nos fechamos ou nos tornamos cegos para essas questões, né? Eu sei que talvez seja uma reflexão assim, meio dura, né? Porque acho que ninguém quer colocar o dedo na ferida, sabe? Mas talvez essa reflexão seja necessária justamente para a gente dar esse salto adiante, né? Eu não quero ver meu irmão sofrendo, né? Mas, por outro lado, eu também quero ter o meu conforto, né? Então, fica aquela briga interna, assim, né? Será que eu não consigo um alcance maior em um determinado local? Pô, não precisa ser na África, mas pode ser aqui do lado de casa, alguém está passando por uma necessidade. Ou se eu conseguir, eu posso ajudar, né? Então, assim, pequenas gotas de fraternidade aqui e ali, e a gente vai talvez inspirando outras pessoas e a gente consegue ter esse alcance. Então, assim, né, voltando à questão do tema, né, que eu acho que eu fugi um pouquinho, mas esses conhecimentos, essas sabedorias, elas vêm e a gente tem que tentar fazer sempre o melhor, né, usufruindo delas também. Claro, para a gente também, né, ter um pouco de conforto, mas para poder também levar isso para alguém, né, para as pessoas que estão precisando. É isso aí, Da pessoal. caridade numa salvação, né, Fábio? Não tem jeito, cara. Qualquer obra que a gente estuda, e eu sempre cito, porque eu acho que é bem bacana a obra do Ramatiz, da Vida em Marte, os Discos Voadores, porque ele narra o que será o nosso próximo passo como evolução. Então a gente olha para aquele livro, a gente olha para aquela sociedade, a gente vê a gente no futuro, eles estão 500 anos à nossa frente. Então, como sociedade. E isso que você falou é o que falta para a gente receber novas tecnologias, novos aprendizados, conhecer alguns dos mistérios que sempre permearam a humanidade, que é justamente a fraternidade e a caridade. Jesus falou amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus. Então, enquanto a gente não desenvolver esse senso de amor por nós mesmos e o amor coletivo, se preocupar com o próximo, a gente vai avançar muito como a gente está ali, ó. Estamos na borda ali mas enquanto a gente pegar e utilizar o que a gente tem para criar armas, pra inventar a pólvora, o europeu foi lá e criou a arma, né? Os chineses não tinham arma através da pólvora, então inventaram a energia nuclear. Se inventou uma bomba e matou um. Então, assim, cara, enquanto a gente não desenvolver esse senso, a gente não consegue avançar. Por isso que a nossa lição há 2000 anos é justamente essa, cara. Tentar amar o próximo e ter, porque a hora que nos for dado o conhecimento, nos for dada a possibilidade de avanço, o avanço ele tem que ser coletivo, ele não tem que ser individual. Então, nós temos que pegar o conhecimento que a gente vai adquirir e aplicar isso ao próximo. Do jeito que está hoje, se chegar a um conhecimento muito, muito bom,
que vai acontecer é que isso vai virar um produto, vai ser caro e quase ninguém vai conseguir comprar. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Então, enquanto a gente não pensar no próximo, cara, esquece, vai virar um produto. Se inventarem um remédio aí, vai ser caro para a cura do câncer, vai ser caro pra caramba. Então, a gente tem remédios caríssimos aí. Eu tava vendo, então o remédio custa mais de 10 milhões aí. Eu também me envolvi um pouquinho no caso da menina que tinha uma doença rara pra caramba, o bebezinho tinha que tomar um remédio até 6 meses de idade. E o negócio desse não devia nem ser discutido, cara. Pô, falta dinheiro no mundo? Exatamente, Falta, cara. Não devia nem ser discutido. Assim, pela minha lógica, tu pega esse remédio e aplica nas pessoas que precisam, cara, sabe? Pô, cara, você já tem um remédio, cara. Sabe? E a gente ainda tá nessa. Então, assim, se eles derem, por exemplo, conhecimento do magnetismo pra gente hoje, pô, vai fazer que nem os atletas, cara. Tava vendo os caras utilizarem aquilo pra magia trevosa. Então, tipo, pra fazer um mal pros caras, velho. Porque energia é energia, não é nem boa nem ruim. Você escolhe a forma como você quer aplicar ela. Se eu quero aplicar pro bem, eu consigo direcionar pra cura, pra benfeitoria do irmão, enfim. Mas se eu quiser, eu posso direcionar pro mal. E fazer mal, ficar sofrendo. A gente não vive sofrendo aí ataque aí, todo mundo acha que sofre ataque energético o tempo inteiro. Porque isso é magnetismo. No mundo espiritual, eles têm esse conhecimento porque faz parte daquele mundo. Né? Esse conhecimento, ele tá dentro da gente, só que ainda não foi revelado. Mas aos poucos está sendo. Hoje a internet aí, cara, você encontra um monte de coisa aí. Então, se você procurar direitinho, você consegue encontrar pelo menos vestígios de uma sabedoria um pouco mais elevada que conta como é que a gente pode chegar e avançar como sociedade através desse conhecimento. Peguei teu gancho, fugimos um pouco do tema, mas eu queria fechar porque eu acho que é bem interessante, cara, que é uma reflexão que eu tenho bastante. Luquinha? Essa pergunta, para mim, ela me revela a utilidade da mediunidade. Como que é que Deus vai revelar para nós o que a ciência não pode sondar, senão através da mediunidade? E o comentário de Kardec logo em seguida, revelando o nosso passado, o nosso futuro, me fez refletir muito sobre as comunicações que a gente tem com os mentores. O Iquenaz contando histórias da infância, da adolescência de Jesus, de como é que Jesus se parecia, como que as pessoas observavam, o olhar penetrante que ele tinha, a doçura no falar. A gente não ia conseguir nunca descobrir isso através da ciência que a gente tem hoje. Só através de quem viveu lá para contar. Então, a mediunidade é um mecanismo que Deus nos oferece para sondar aquilo que a gente ainda não consegue alcançar. A mediunidade não tem o propósito da gente fazer fofoca do mundo espiritual, não tem é claro que não dentro da brincadeira que o Equinaz faz, né? Aquilo é fofoca boa. Mas não é o propósito da mediunidade a gente descobrir coisas que nós temos condições de ir atrás. Isso os espíritos não têm o porquê revelar para nós. Agora, aquilo que a gente precisa e que é necessário para nos auxiliar em nossa encarnação e que fará muito bem, isso sim é uma excelente aplicação da mediunidade que vai nos trazer esse auxílio para o momento que a gente vive agora. Mais tarde, quando a gente estiver mais avançado, a gente vai conseguir alcançar esses conhecimentos por conta própria. Até lá, Deus envia esses emissários, esses trabalhadores, para que nos auxiliem a compreender o momento de agora, compreender um pouco do futuro, para que a gente consiga manter o nosso foco na encarnação de agora, buscar a nossa elevação, mostrar para a gente que o nosso foco não é só aqui na matéria. Nosso foco, nosso principal propósito aqui é a evolução, e eles estão sempre aqui para nos relembrar isso, para provar que a matéria é só uma parte do que a gente tem. E por isso mesmo, muitas coisas ainda são ocultas para nós. A gente às vezes pergunta umas coisas para os mentores, eles não respondem, eles desviam da pergunta. Com maestria, eles só sabem desviar o assunto. É uma famosa sabonetada ali, né? Exato. Porque tem pergunta que se eles respondem vão fazer mal para a gente. Igual o Thiago falou, tem conhecimento que se a gente tem acesso,
a gente vai se machucar, a gente se destrói. Então, tem coisa que a gente precisa ter acesso aos poucos. Assim como uma criança, a gente tem que estar supervisionando quando está próximo de objetos perigosos ou em um ambiente fora de casa. Os nossos mentores também estão sempre próximos a nós para que a gente não se machuque. E a mediunidade está aí para isso. Para mostrar, para lembrar para a gente qual que é o nosso caminho, qual que é a nossa orientação, caso a gente se perca. Pessoal, acredito que esse vídeo está bem bacana. Ficou bem discutido esses assuntos aqui. E a gente finalizou então aqui o capítulo, a gente entrou, né, no capítulo 2 do livro 1º, do Livro dos Espíritos, trata dos elementos gerais do universo. A gente discutiu o item 1 aqui, que é o conhecimento do princípio das coisas, né? Então são 4 questões, da 17 a 20. A gente fez aqui algumas reflexões, agradeço aí a paciência de todo mundo. Tiago, obrigado, meu irmão. Lucas, obrigado, meu irmão. E pessoal, curtam, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram. Deixem os seus comentários aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia com vocês também. E desejamos a todos um lindo sábado e uma linda semana, se vocês estiverem assistindo em outros dias. Um abraço, muita paz e muita luz.